Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 18. João, capítulo 20, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O fundamento do cristianismo, sem sombra de dúvidas, é baseado na ressurreição de Jesus. Se, por um lado, a morte de Jesus é o baluarte, a grande bandeira, o grande emblema do cristianismo, a prova, vamos colocar assim, a prova incontestável de que tudo que há no nome de Jesus, o poder, de que nada foi em vão, é a sua ressurreição. Muitas vezes nós pensamos que a ressurreição é um capítulo à parte. E é interessante porque a ressurreição, meus irmãos, ela é uma coisa complicada de se acreditar. Se é crer na ressurreição, no mínimo, tem que ser muito, sabe, tem que ter uma mente muito fantástica, você tem que ter uma imaginação muito boa. Porque, veja só, não é só de hoje que a ressurreição é questionada, desde quando aconteceu. Ela foi questionada, ela foi colocada à prova. No decorrer da história, muitos zombaram da nossa fé, muitos colocaram a ressurreição como um grande absurdo. E, de fato, se a ressurreição não tivesse acontecido, coisa que nós não acreditamos, nós acreditamos que aconteceu, ela seria um grande absurdo. E é interessante porque nós vemos que a ressurreição, ela já foi predita nas Escrituras. Foi descrita diversas vezes que Jesus, o Messias, o Cristo, deveria padecer, deveria morrer, ser esmagado, ser moído por causa das nossas iniquidades e, depois disso, triunfar sobre a morte. Nós vemos que a ressurreição é essa prova desse poder, dessa magnitude que há em Jesus Cristo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. Como eu disse agora há pouco, alguns críticos disseram que a ressurreição não aconteceu.
Muitos, no decorrer da história, fizeram isso. Muitos dizem que Jesus Cristo não chegou a morrer, que naquela cruz ele desmaiou e que depois foi colocado numa cova onde ele conseguiu se reabilitar. Muitos acreditam que Jesus de fato não morreu. Alguns pensam que ele só teve esse pequeno desmaio. Outros disseram que as mulheres que iam ao encontro do sepulcro onde ele estava foram no sepulcro errado e por isso não encontraram corpo algum, porque havia acabado de tirar um outro corpo e por isso não tinha ninguém. E aí presumiram que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Nós vemos, vez após vez, que há muitas críticas, há muitos questionamentos, há várias questões colocadas. Tem uma outra coisa curiosa, naquele tempo, era muito comum o assalto aos túmulos. Era um crime tão comum na época que um imperador chamado Cláudio ordenou a pena de morte a todos que ousassem fazer isso. Então havia muitos questionamentos naquele tempo e nos dias de hoje. Era tão comum essa prática de assaltar os túmulos, mas o que não era comum era esses ladrões, né, de túmulos deixarem linho, como a gente viu aqui, deixarem especiarias, como nós fomos agora, acabamos de ler nesse momento. Também, alguns disseram que os discípulos tiraram e assaltaram o túmulo de Jesus, levaram o corpo embora e depois inventaram uma história onde ele ressuscitou e venceu a morte. Mas o que eles não contam é que os judeus não têm o costume de levar o corpo desnudo para qualquer lugar que fosse. E nós vemos aqui que as faixas, o linho, tudo que foi utilizado para o sepultamento de Jesus havia sido deixado para trás, assim como as especiarias valiosas, o que é muito curioso. Além do mais, e talvez aqui as irmãs que me perdoem, mas faz parte da época, não era comum que o testemunho feminino fosse aceito e bem acolhido pelas pessoas daquele tempo. Se nós vivemos em um mundo possivelmente machista, naquele lá, a mulher não tinha nem sequer uma voz para poder falar. E é interessante que Jesus usa justamente o testemunho das mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas da sua ressurreição, do seu poder. Sobretudo, uma mulher foi colocada aqui em destaque em João. Maria Madalena. Se não bastasse ser mulher, ela era uma mulher conhecida por outro tipo de conduta. Ela era tão assim, desvirtuada, que 7 demônios acamparam dentro dela, ao ponto de Jesus ter que expulsá-los e tirar tudo. Ela foi reiteradamente desvalidada em seu período, no decorrer da história também. Muitos disseram que a sua moral não era digna, que ela tinha um caso à parte com Jesus, várias invenções, várias coisas para desvalidar o testemunho de Maria Madalena e das demais mulheres. Alguns estudiosos do passado disseram que essas mulheres eram histéricas e por isso elas inventaram uma grande história ao não ver Jesus no sepulcro. Sim, meus irmãos, existem muitos motivos, invenções, tem vários questionamentos, mas uma coisa que a gente precisa entender, que embora essas histórias sejam muito implacáveis, muito difíceis da gente assimilar e dizer, olha, a ressurreição ela é real, uma coisa a gente não pode dizer que não é verdade. Essa história não foi inventada. Se essa história fosse inventada, seriam os romanos a dizer, seriam os judeus de alta patente iriam dar o testemunho. Quem, afinal de contas, acreditaria numa história de um homem que morreu, ficou 3 dias morto, sepultado, selado, né? O sepulcro selado com o selo ali do imperador. Como poderiam alguém acreditar numa história como essa? Se alguém fosse inventar, então, uma história, inventaria uma história muito melhor, uma história mais crível, uma história onde as pessoas pudessem dizer, olha, faz sentido isso aí, eu acredito nesse negócio. Eu acredito, de fato, que Jesus, então, ressuscitou. Sim, existem muitos questionamentos,
muitos diziam também ser o Messias naquele tempo. Muitos começaram a surgir dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Sim, gente, havia muitas questões. Mas aqui não se trata de questão, ok? Não se trata de simplesmente a gente olhar para isso e dizer, ok, é uma história complexa, eu vou tentar dar o benefício da dúvida, eu vou tentar acreditar. Não é sobre isso. Nós estamos falando de algo que é uma certeza. Quando nós passamos a crer no que Jesus Cristo fez, nós não temos então apenas uma questão assim de pensar, talvez aconteceu a ressurreição ou não. Nós estamos tratando de uma certeza. A fé é uma certeza. A ressurreição é algo realmente extraordinário. Precisamos ter uma mente realmente fantástica para crer nisso. Nós temos que ter uma mente fantástica para crer que Deus fez um homem e uma mulher, esse homem e essa mulher, desse casal surgiu todos os povos, que eles conversavam com animais. Nós temos que ter a mente muito crível mesmo para acreditar que um homem foi engolido por um peixe enorme, ficou 3 dias no estômago desse peixe e depois foi jogado fora, aonde ele pôde depois pregar e várias pessoas se converteram. Nós temos que crer de fato, e temos que ter uma fé inabalável de fato, para crer em tantas coisas, em um homem de super força, em um rapazinho pequeno, usando uma pedra e acertando em um gigante. Nós precisamos ter uma mente realmente formatada pelo Espírito, para se crer numa história dessa. Que ainda é mais assustador acreditar que um homem foi morto, todos viram ele dar o seu último suspiro. E mesmo assim, depois de 3 dias, saiu do túmulo. O túmulo foi aberto, não por fora, mas por dentro. Surpreendentemente, um poder inexplicável. Nós temos que crer. E temos que crer num absurdo, o absurdo da ressurreição. Nós vemos aqui que os discípulos entraram no túmulo, mas eu quero dar destaque para 3 versículos aqui, rapidamente. O versículo 5, o versículo 6 e o versículo 8. O versículo 5 diz, ele se curvou e olhou para dentro. Está falando de Pedro aqui. Esse primeiro olhar de Pedro aqui significa que ele olhou de relance, ele deu uma olhada rápida no seu original. Depois, no versículo 6, diz o seguinte, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linha. Agora ele entra de fato. Não, primeiro ele estava falando de João, que olhou de relance e saiu. Agora Pedro entra e olha. E esse olhar já é um olhar um pouco mais cuidadoso. Ele está observando, esses linhos, essas coisas. Agora no versículo 8. Depois o outro discípulo, João novamente, que chegara primeiro ao sepulcro, entrou, ele viu e creu. Esse último ver aqui, ele olhou e compreendeu com o seu intelecto. Nós às vezes pensamos que fé é simplesmente sem nenhuma razão, não tem nada. Mas o fato é que nós podemos ver claramente nas Escrituras que eles colocaram à prova. Os discípulos também tinham as suas questões a serem respondidas. Eles também tinham as suas dúvidas. Tanto é que nós vemos aqui que Maria Madalena ainda não está satisfeita. Ela ainda fica ali naquele lugar onde Jesus foi sepultado. Muitos de nós olhamos de relance, não damos atenção. Outros olham com observação, mas nós precisamos agora colocar o nosso coração e o nosso entendimento e colocar a ressurreição à prova para nós pensarmos. De onde vem tamanho poder? De onde vem tamanha graça? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A ressurreição, meus irmãos, é algo intensamente racional. Como eu acabei de dizer, tem várias razões para nós crermos. Ninguém encontrou esse corpo. Ninguém encontrou Jesus Cristo morto depois que ele ressuscitou. Há várias testemunhas viram ele. Mais de 500 pessoas. Paulo vai dizer isso. Aquilo que recebi eu também vos dou. Que Cristo Jesus foi morto conforme as Escrituras e ressuscitou conforme as Escrituras.
1 Coríntios 15, caso você queira ler depois com atenção. E ele diz ainda, olha, temos muitas testemunhas oculares. Caso vocês tenham dúvidas, vão lá conversar com eles. Embora alguns deles já se foram, temos várias aqui. Então a ressurreição foi algo também racional. Muitos viram, muitos comprovaram o extraordinário. E é tão extraordinário que nenhum fanatismo é capaz de fazer isso. Nenhum fanático era capaz de morrer por causa de uma mentira. Nem mesmo os loucos sustentariam a sua insanidade. Nós estamos falando de algo que foi comprovado, que foi testado, que foi visto, e vários falaram, de fato, Jesus ressuscitou. Mas eu quero que a gente possa entender um pouco melhor também esse poder dessa ressurreição, olhando para a experiência que Maria Madalena teve com Cristo Jesus. Eu quero que a gente leia a partir do versículo 10 novamente. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Só até aqui por enquanto. Nós vemos aqui a Maria Madalena, que era uma mulher, vamos colocar assim, hiperdevota. Ela era uma mulher que se a gente falasse quem ama Jesus para valer, era essa mulher. Maria Madalena era uma das seguidoras de Jesus mais próximas. Nós sabemos que tem as famosas 3 Marias, temos outras mulheres que estavam próximas de Jesus, do seu ministério. Maria Madalena era uma dessas. Mas na mesma proporção da sua devoção, do seu amor, ela também tinha as suas crises, suas dúvidas. Nós vemos aqui, e a primeira coisa que nós podemos ver é que ela não está satisfeita. Ela precisa encontrar com Jesus, mesmo que seja apenas com seu corpo morto. Maria Madalena, ela não crê que vai encontrar Jesus ressuscitado, ressurreto. Ela não crê que Jesus vai falar com ela. Ela pensa que alguém levou ele embora. Veja aí o versículo 13. E ela chora por conta disso. Levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela entra em sua primeira crise de pensar, será que Jesus de fato cumpriu o que ele disse? Ela tinha escutado várias palavras de Jesus. Jesus mesmo predisse vez após vez, uma vez e outra, muitas situações onde ele falava, eu irei morrer, mas ressuscitarei. Mas é sério demais para se crer em algo assim. É algo muito grandioso para se acreditar. E muitas vezes, meus irmãos, nós temos também certas coisas que nós não cremos que Jesus fará. Jesus fala, eu salvarei a sua família. Nós dizemos, será? Será que a minha família um dia vai se achegar até Jesus? Jesus fala, eu sou fiel, estarei contigo todos os dias, até o final dos tempos, até o findar dos dias, das épocas. Não, me sinto muito sozinho, muito sozinha, desamparada, solitária, solitário. Será que Jesus de fato é um Deus presente, um Deus conosco? Existem tantas promessas, tantas palavras de Jesus, e grande parte delas são difíceis de se crer. São difíceis de dizer, nossa, Jesus, eu creio que o Senhor fará, eu creio que o Senhor, vai cumprir as suas palavras. Porque é muito mais fácil crer que nós vamos encontrar um Jesus indisposto, um Jesus agora morto, um Jesus que não fala, um Jesus que não vive, um Jesus que não faz, do que se crer de todo o coração que Ele hoje reina para sempre. Que Ele governa céus, governa a terra, governa todo o universo. É muito difícil crer que Ele está sentado à destra de Deus Pai, que Ele
Ele é o nosso advogado e que nós não temos culpa diante de Deus, que nós não temos motivos para nos esconder da face do Senhor. É difícil para nós crermos em certas coisas que Jesus nos diz. É muito difícil de se acreditar, especialmente quando nós não temos a crença, a certeza de que Ele está vivo. Quando Jesus ele ressuscitou, meus irmãos, não teve nenhum estardalhaço, não teve rojão, não teve uma festa, não teve um anúncio nos grandes outdoors, Jesus ressuscitou daquele tempo. Não teve nos jornais dizendo, Jesus, o Nazareno, ressuscitou. Não teve isso. Foi algo quase que silencioso. Jesus ressuscitou um tanto que discretamente, sem nenhum glamour, sem nenhum tipo de, de uma situação que nós falamos, uau, que incrível. E talvez seja exatamente por isso que Maria Madalena esteja chorando. Porque muitas vezes os sofrimentos que vivemos, as tristezas que passamos, parecem mais poderosos do que a ressurreição de Jesus. Eu acho que é muito importante nós colocarmos isso diante de Deus. Por que nós choramos? Por que nós lamentamos? Por que nós não cremos? Porque o sofrimento muitas vezes grita muito alto. E são justamente muitas vezes essas tristezas, esses sofrimentos, essas angústias que nos impedem de ver Jesus. Que nos impedem de reconhecê-lo mesmo quando choramos. No versículo 14 diz assim, nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. O coração dela estava tão abatido, tão triste, tão angustiado, que ela foi incapaz de reconhecer o seu Senhor. Nós, muitas vezes, nos encontramos em uma situação tão de abatimento, de tanta tristeza, que nós não conseguimos ver Deus em nada, em Jesus absolutamente nada. Mas eu digo para vocês, meus irmãos, há poder na ressurreição de Jesus, até mesmo diante das nossas maiores tristezas, mesmo das maiores angústias da alma, Jesus é mais poderoso. O poder da sua ressurreição é quem nos garante um dia melhor, um amanhã vitorioso e glorioso. Nós não precisamos ficar olhando para a tristeza dos nossos corações, para as coisas que tentam assaltar a nossa felicidade. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que é muito difícil muitas vezes vê-lo nesses momentos, mas Ele está ali de pé, perto de você, falando com você. E a verdade é que nós jamais poderíamos encontrá-lo e muito menos reconhecê-lo se Ele assim não fizesse por nós, se Ele não fosse até nós. Jesus veio até nós. Nossas razões, nosso intelecto, nosso amor, nossa devoção, toda a nossa tristeza, toda a nossa busca, tudo isso é muito pouco para nos levar até Jesus. Tudo isso é muito pouco para a gente reconhecer Jesus. Nós precisamos que Ele se revele a nós. Se Ele não fizer isso, é impossível que nós o reconheçamos diante das nossas tristezas, diante da calamidade, diante de dias difíceis. E é justamente por causa desse amor tão incrível que nós podemos reconhecê-lo. Nós geralmente ouvimos que o amor é ser completo, é ser cheio. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que o amor é se esvaziar. Ele se esvaziou da sua glória com o Pai. Ele deixou por alguns instantes aquele poder. E ele se esvaziou para se tornar um ser humano. E ele se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Muitas vezes nós achamos, por vezes e vezes, nós achamos que amar alguém é ser completo nessa pessoa, é essa pessoa dar coisas para nós. A única pessoa que pode dar algo para nós é Jesus Cristo. O amor, meus irmãos, não é você ser cheio, mas é ser esvaziado. Nós precisamos, o quanto antes, encontrar Jesus. Se Jesus não fosse encontrado em figura humana, nós jamais poderíamos reconhecê-lo. Ele se esvaziou, ele esvaziou a sua própria vida.
E um detalhe mais importante, ele também esvaziou a sua discípula. Nós vemos aqui que Maria Madalena estava muito triste, cheia de tristeza, cheia de coisas e dúvidas. Assim como um dia ela foi cheia de pecado, cheia de demônios. E Jesus teve que encontrá-la e esvaziá-la. E nós também precisamos ser esvaziados. Esvaziados das nossas grandes questões, do eu vivo a minha vida como eu quero, esvaziado das nossas obras, que muitas vezes achamos que pode nos levar até Deus. Esvaziados, meus irmãos, por completo, de todo o mérito nosso, para serem encontrados na obra e no poder de Jesus Cristo. Jesus não nos salva baseado naquilo que nós fazemos. Jesus não nos salva por sermos bons demais. Jesus nos salva apesar dessas coisas. Jesus nos salva não baseado no que fazemos, mas no que Ele fez. E o que Ele fez é muito superior. Por Ele ter um amor superior à morte, nós podemos hoje nos encher da vida dEle. Uma vida que nós não tínhamos. Nós tínhamos uma vida de plástico, uma vida que não era vida. E hoje nós podemos viver de fato para Jesus, reconhecê-lo. Nós então podemos, de fato, agora viver para Ele. Nós vemos aqui que justamente por conta desse amor nós podemos ouvi-lo, nós podemos chegar até Ele. Jesus diz para ela no versículo 15, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que era o jardineiro, disse, se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Falando com o próprio Jesus que está ali diante dela, ela ainda diz, me diga, onde foi que o Senhor o colocou? E aí Jesus fala para ela, Maria. Eu sei que a gente não dá muito valor, às vezes, quando nós lemos, não damos muita atenção para o que a Bíblia fala, porque o que Deus está querendo comunicar para nós. Porque quando Jesus chama ela pelo seu nome, Jesus está dizendo para ela, eu te conheço pessoalmente, eu te amo pessoalmente. Sabe, essa morte que você está falando, eu morri por você. Jesus Cristo está dizendo em outras palavras para ela, eu te conheço como ninguém mais te conhece. Te conheço intimamente, sei as suas dores, sei o seu sofrimento, sei a sua angústia, mas eu estou aqui. Nós muitas vezes não damos essa atenção porque simplesmente não percebemos que Ele também nos conhece. Jesus, quando chama ela pelo seu nome, ela reconhece que é o seu mestre. E ela volta-se para ele e exclama dizendo, Rabone, que significa mestre. É justamente quando Jesus se manifesta e nos chama pelo nosso nome, não pelos nossos pecados, não pelos nossos sofrimentos, não por aquilo que as pessoas nos acunharam, mas de fato por quem nós somos nele. Talvez, naquele período, ela tinha vários apelidos. A louca, a endemoniada, a mulher sem Deus, a mulher que vive a vida, a mulher da noite. Mas Jesus chama ela pelo nome, Maria. Jesus nos chama pelo nome, Jesus te conhece como ninguém mais te conhece. E é justamente por Ele estar vivo. Eu sou Jesus, não fundador de uma religião vazia, não fundador de uma religião, alguém que morreu, mas eu sou o Salvador vivo. Por isso eu digo para você, Maria, vá e conte aos meus irmãos que eu ressuscitei. Jesus então redefine quem ela é e qual é o seu propósito. Qual é a sua missão? Não mais chorar, não mais viver à parte da sociedade, mas ser uma luz, uma testemunha, uma das primeiras testemunhas do seu poder. Maria, a minha ressurreição
te redefine, o meu amor te transforma. Assim como cada um de nós aqui, quando Ele nos chama pelo nome. Vá, conte aos seus irmãos. Tem um outro detalhe muito legal no versículo 17. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Maria estava tão feliz que se agarrou em Jesus como quem tivesse ainda medo de perdê-lo. E Jesus disse: não precisa me agarrar. Você pode me soltar. Eu vivo para sempre. Nada e nem ninguém pode nos separar mais, Maria. Eu vou para o meu Pai. E vai e diga que Ele voltará para o nosso Pai. Ele fala nisso, né? Para os irmãos dele. Para o vosso Pai e meu Pai. Para o vosso Deus e o meu Deus. É justamente porque jamais nós poderemos perdê-lo, que nem profundidade, nem altura, nem masmorra nenhuma, nem nenhuma profundidade sequer, nada que seja assombroso demais poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Não precisamos nos agarrar como quem irá perder, jamais seremos afastados, distantes dele. E aqui Jesus agora diz, em João, muito interessante isso, porque em João ele fala primeiro: vocês serão meus servos se fizerem o que eu vos mando. Depois diz: vocês já não são mais chamados meus servos, mas são os meus amigos. E agora nós vivemos Jesus dizendo: diga aos meus irmãos, meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. Jesus diz, em outras palavras: eu ressuscitei e eu completei a obra. Agora vocês são meus irmãos. Vocês são herdeiros da promessa. Herdeiros não somente de um poder glorioso de falar: nossa, não toque no ungido do Senhor, eu sou diferente porque eu sou de Jesus. Não é esse tipo de poder. Mas um poder que também vai te dar a ressurreição quando Ele voltar. Aqueles que dormem serão ressurretos, aqueles que estarão vivos serão levados aos céus junto com Ele. Essa é a promessa de Jesus. Não precisamos temer, não precisamos mais sofrer. Esse é o poder da ressurreição. O poder que também é dado a cada um de nós. Que quando nós partimos ou quando Ele voltar, nós viveremos com Ele para sempre. Eu quero orar com você. Senhor Jesus, de fato há poder em Teu nome, há poder na Tua obra. Nós não somos melhores do que ninguém, Jesus. Há muitas pessoas perdidas que precisam ouvir que Jesus ressuscitou, que a morte não tem a palavra final, mas que o Senhor reina, que o Senhor está governando tudo o que passa, o Senhor é soberano. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor confira em nossa alma, agora, Deus, uma cura para nós também, assim como o Senhor fez para Maria Madalena. Que a gente possa aprender, Deus, e crer no absurdo da ressurreição, de forma extraordinária, crer no que o Senhor fez. O Senhor governa, Deus, o Senhor reina. A morte foi incapaz de detê-lo. Há poder na ressurreição de Cristo. Um poder que nós antes não conhecíamos e jamais poderíamos provar, mas hoje, como irmãos do Senhor, Pai, nós podemos viver de acordo com isso, de acordo com essa obra, com esse poder. Em nome de Jesus, Pai, toca na vida, no coração de cada irmão aqui. O Senhor ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida. O Senhor se esvaziou de todo o seu poder, Deus, para nos dar esse poder, para nos dar essa alegria de vivermos para Ti, Jesus. Nós Te damos louvor, Te damos honra, porque o Espírito Santo glorificou Jesus Cristo, o Deus Pai glorificou Jesus Cristo. E nós pedimos, Pai, que o Senhor faça morada em nosso coração. Nós não precisamos nos agarrar a Ti, porque o Senhor enviou o Seu Espírito. E o Seu Espírito hoje habita em nós.
Ele completa a obra de Cristo em nós. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque nós podemos hoje sermos realmente, Deus, perdoados de todos os nossos pecados, termos nossas culpas levadas embora. Te louvamos porque não falta, Deus, graça sobre nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe todos, Pai, aqui. Todos que porventura possam estar tristes como Maria Madalena estava naquele dia, naquela madrugada. Que em nome de Jesus o Senhor encontre essas pessoas agora, Jesus. Que o Senhor mostre que não há motivos para tanto choro. Que o Senhor mostre, Deus, que o Senhor está do lado delas, mesmo quando parece que tudo não faz sentido. E que elas possam ouvir o Senhor chamando cada uma dessas pessoas pelo nome. Que eu possa ouvir o Senhor chamar o meu nome, Jesus. O diabo fala os nossos erros, o diabo nos chama pelos nossos pecados, mas o Senhor nos chama e nos conhece. O Senhor sabe que o seu poder é maior do que os nossos erros. Por isso nós somos perdoados e somos levados até a cruz. E o mais alto que podemos estar é aos pés do Senhor Jesus. Lançamos nossas coroas, lançamos nossas vidas e pedimos em nome de Jesus que o Senhor governe a nossa história também. Que a gente possa relembrar que o Senhor ressuscitou, que essa história é a mais gloriosa de todas. Bendito seja o teu nome, hoje e para sempre, Jesus. Que nós possamos glorificá-lo para todos sempre, até que o Senhor retorne e nos leve para morarmos juntos contigo, no reino vindouro de nosso Deus. Nós te louvamos, porque cremos nisso. Se porventura alguém ainda não crê, Deus, dê a fé ao coração, para que possam professar, Deus, o teu nome, e dizer que não há nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual nós possamos ser salvos. Dê essa fé, Deus, para cada um que está aqui, em nome de Jesus.